Quando eu digo piloto, eu tô falando me referindo 100% ao cara ali num carro de corrida. Agora, o Alonso, para mim, ele não é um cara completo. Por quê? Porque, cara, quando você vai no mercado como a Fórmula 1, que tem 10 equipes, e você começa a bater porta por onde você passou, isso para mim já demonstra uma falta de inteligência, ou uma falta, às vezes, que é uma brincadeira que vocês fizeram, mas, cara, é um negócio meio escroto pegar um presente e jogar fora. Então, esse lado do Alonso, eu acho que é o lado que fez com que ele não tivesse conquistado outras coisas que ele tem a capacidade de conquistar, na minha opinião. Porque ninguém quer trabalhar com o cara. Cara, onde ele passou, tipo, a Ferrari fechou a porta. A McLaren, acho que é a mesma coisa. Então, assim, quer dizer, acho não. A McLaren, quando ele saiu em 2007, cara, teve um puta de um processo. A McLaren pagou uma fortuna que ele foi lá e deu uma de X9, ainda caguetou umas coisas que a McLaren, na época, pagou 120 milhões de dólares de multa. E perdeu todos os pontos do campeonato. E foi desclassificado do campeonato. Então, assim, é uma postura que realmente eu acho que isso aí, o dono de outra equipe já falou, cuidado, esse cara aqui... Esse cara é uma bomba relógio, entendeu? Tanto que o Alonso, ele saiu da Fórmula 1 e ele está na Fórmula 1 hoje, cara, sem tirar nenhum mérito dele, por um acaso. O que aconteceu foi o seguinte, quando o Daniel Ricciardo saiu da Renault e foi para a McLaren, que é da onde o Alonso tinha saído e ninguém chamou para ele voltar, cara, aí a Renault foi lá e catou o Alonso. Porque se o Ricciardo tivesse ficado onde tivesse ficado... Alonso, ninguém estava chamando o Alonso para nada. A Renault talvez era o único lugar, agora ele fechou a porta também, mas a Renault acho que era o único lugar onde até ele ainda tinha a porta aberta, os títulos lá, mas agora a porta está fechada pela forma como ele saiu lá. Mas para terminar a lista, eu vou completar com Hamilton e Verstappen. Esses caras, para mim, Senna, Alonso, Hamilton, Verstappen e Schumacher, para mim, esses caras estão todos na mesma prateleira. Quem Posso é melhor filtrar essa pergunta? Pode, por favor. Você chegou ali pela Europa 97, 96, e aí você viu de perto muita coisa da Fórmula 1. Você foi piloto de teste lá. Dos pilotos que você viu até hoje, quando você está comentando, se você tiver que citar um nome, quem foi o melhor? Schumacher. Os que eu vi ao vivo, né? O Senna, eu conheci o Senna por um acaso, infelizmente, um mês antes dele falecer aqui no Brasil. Mas eu vi o Senna pela televisão, assisti ela mais assim. Tá participando de um teste, sei lá, de Fórmula 1, não sei o quê. E dos que eu vi ao vivo, para mim, o Schumacher. Cara, o Schumacher, uma vez, ele fez uma coisa em Barcelona. Muitas equipes, né, quando iam testar, até para otimizar e tudo, ficavam 2 a 3 dias testando. E eu lembro que uma vez eu estava em Barcelona uns 2, 3 dias. Quando chegou no terceiro dia, chegou na época da Ferrari, do Schumacher na Ferrari, ele chegou só no terceiro dia. Aí já chegou, cara, antes de ele chegar, chegou uma academia, como é que fala? Móvel. Aí eles tinham patrocínio na época da Tecnogym, que é aquela marca de aparelhos de ginástica. Tinha uma academia, cara, que era um caminhão, uma carreta, que era uma academia, só pro Schumacher. Cara, eu achava muito legal. Falei, puta, olha, esse cara tem uma academia, esse cara tá se preparando até aqui nos treinos e tal. E aí, cara, eu lembro que tava lá Mika Hakkinen, a McLaren, todas as equipes, a Williams e tal. E, cara, eu não vou lembrar o tempo, mas imagina que o melhor tempo dos 2 dias de todo mundo, o melhor tempo foi lá, sei lá, 1:22 cravado. Aí no terceiro dia chega o Schumacher. Cara, a primeira volta que ele deu, ele virou 1:21.8. A primeira volta do dia do Schumacher. Então, cara, quando aconteceu aquilo, eu falei, cara, um dia eu vou ter que fazer isso também. E, tipo assim, o cara, porque assim, sabe quando você pensa assim, cara, qualquer esporte, até no automobilismo, nas primeiras voltas o cara vai lá, começa a aquecer o carro, não sei, né? O cara foi lá na primeira volta, ele fez o melhor tempo do que todo mundo que já estava lá 2 dias inteiros andando. E fora, assim, o que ele fazia nas corridas, que eu via tanto ao vivo, pela televisão, realmente era um cara da geração dele, para mim, acima da média, um gênio, cara. O Schumacher, você chegou a ter contato com ele, não? Cara, cheguei um pouco na época que eu testava lá, mas assim, na época que eu testava era assim, oi, tchau, até porque a Fórmula daquela época, nesse sentido, era completamente diferente de hoje, assim, ninguém falava com ninguém, ninguém se cumprimentava. Hoje em dia, se vemos os caras lá, todo mundo amigo, pega avião junto, estão contando piada um pro outro, naquela época, que eu acho muito melhor hoje do que naquela época, mas naquela época não era assim. Mas o pouco mais de contato que eu tive com o Schumacher, em 2011 ou 12, mais ou menos, tinha uma corrida aqui no Brasil de kart do Felipe Massa, chamava Desafio das Estrelas. Claro, super legal isso aí. Muito legal. E eu fui lá, participei algumas vezes, o Schumacher sempre vinha e tal. E aí, cara, todo mundo ficava junto, que era uma meio brincadeira, mas meio competição, mas não tinha várias equipes. Todo mundo, os caras, todo mundo junto. Era brincadeira, mas era que dava largada. E eu lembro que teve um treino lá, num dia X qualquer lá, que eu fui mais rápido. E aí, cara, ele veio e falou assim, que calibragem você tá usando? Eu não sei o quê. Não tinha falado porra nenhuma pra ninguém. Aí ele veio falar comigo, aí eu falei pro cara, tal, não sei o quê. E assim, ali... Mas esse cara, ele também chegou num nível de status tão grande que mesmo nesse ambiente, que era uma brincadeira ali, vamos chamar entre amigos,
ele era um cara menos acessível. Porque assim, acho que ele, tipo, um Michael Jackson da vida, não tem um ambiente que esse cara vai ficar à vontade. Mas é da personalidade da pessoa, Talvez isso também e tal. Ele não era um cara que era super aberto com todo mundo, mas dizem que com quem ele era próximo, ele era muito legal. Você pega o Felipe Massa, por exemplo, a maneira que ele tratou o Felipe naquela época, que eles foram companheiros de equipe, realmente foi um negócio ali de um irmão mais velho. Tanto que o Felipe é uma das poucas pessoas que tem acesso ao Schumacher até hoje. Então, realmente, ele comigo, nesses poucos contatos que eu tive, super muito educado, mas eu não fui amigo do Schumacher. Eu tive esses contatos muito pontuais. Mas quem conhece esse cara, como é o caso do Felipe, fala que esse cara é espetacular. Então, é um cara que... Jean Todt, que foi o cara que era o chefe da equipe da Ferrari, é amigo dele até hoje, não sei como é que ele tá, mas assim, um cara que tem amizades longas, para mim é uma demonstrativa que esse cara aí deve ser uma boa pessoa. Então, eu vi umas notícias essa semana de que ele foi para algum lugar, levaram ele para algum lugar e que teve um capacete assinado por ele. Então, qual que é essa história, Garcia? O Jack Stewart, ele andou com a Tyrrell dele esse final de semana no Bahrein e ele tem uma entidade que defende causas aí relacionadas à demência. E vários pilotos assinaram o capacete do Jack Stewart, entre eles o Michael Schumacher, só que a informação que veio é que a Corina, que é a mulher do Schumacher, ela ajudou a assinar, então ele já não teria mais essa capacidade. E o que eu vi ontem também, se eu não me engano, é que ele foi levado de helicóptero para acompanhar o nascimento da neta. E ele esteve também no casamento da filha no ano passado. É o que falam, né? É o que falam. Só que é bem isso. É o que falam, porque são dos segredos mais bem guardados do mundo. Mas né? essas notícias não vem de assessoria. Oficiais. Não. Só a assinatura. A assinatura, como vem por parte do Jack Stewart, que foi quem cedeu o capacete para assinar, a gente confia um pouco mais. O restante é a informação que circula, é o que falam, como disse o Max. É o que falam, né? Teve também esses dias, eu vi na internet, duas pessoas que aparentemente tinham imagens do Schumacher e estavam tentando extorquir e chantagear, extorquir a família. E essas pessoas, se não me engano, ou foram presas, foram condenadas. Aconteceu. Cara, eu não tenho informação nenhuma. É uma coisa extremamente triste. Mas existem as imagens, né? Não, alguém tem. Alguém tem. Nunca foi divulgado nada. Cara, é certo ou errado fazer o que a família está fazendo de blindar tudo? Cara, não dá, na minha opinião, não dá nem para entrar no mérito. Isso é um negócio tão único e tão pessoal, triste, né? Tão tudo. A única coisa que eu acho é o seguinte, essa blindagem que a família fez desde o primeiro dia, isso já faz mais de uma década que esse acidente aconteceu, cara, isso deve dar um trabalho e um estresse gigante. É verdade. Porque, e fora todo o estresse... Além de toda a situação, ter ainda que ficar blindando, paparazzi, processo, advogado... Então, assim, mas de novo, não dá para falar... Melhor assim ou melhor assim, porque, cara, quem é a gente para falar sobre um assunto tão complicado como esse? Mas, mais do que tudo, é muito triste, né? Ver uma situação dessas, um cara, não é para qualquer ser humano, mas ainda mais um cara que tem a história que esse cara tem. O filho dele é piloto, o filho dele correu de Fórmula 1, o filho dele corre até hoje. Então, sabe, imagina para esse menino como deve ter sido essa situação. E o Mick Schumacher, eu acho que talvez seja um daqueles casos que a oportunidade que ele teve na Fórmula 1 não foi o tempo suficiente. Por quê? Cara, para qualquer piloto que chega na Fórmula 1, cara, a pressão, a emoção de estar num ambiente desse, conquistar aquela oportunidade é muito complicado. Agora você imagina para um filho de um Schumacher. Cara, então acho que esse menino no bom sentido, precisava de mais tempo até para se acalmar dentro desse ambiente, todo lugar que chega, pô, você é o filho do cara, não sei o que e tal. Mas enfim, é uma situação muito triste. Ele não corre mais, né, na Fórmula 1? Não, na Fórmula 1 não. Ele não corre, acho que a chance de ele voltar a correr na Fórmula 1 é muito, muito, muito pequena. Até ano passado... Ele é jovem ainda? Tem 20... É jovem, mas hoje em dia os caras estão chegando com 18 anos na Fórmula 1. Ele deve ter uns 23, 24, por aí. Tá no jeito, 25 no máximo. Não tá no shape, tá pronto. Agora, se vai ter uma oportunidade um dia, eu acho pouco provável. É mesmo? Tá lá, reserva da Mercedes lá, mas é o reserva que não testa. Porque ninguém testa. E a Mercedes, se for correr atrás de alguém, não vai correr atrás dele. Vai tanto correr, colocaram o Kimi Antonelli agora. Com 18 anos. Você pega, por exemplo, agora vai ter uma equipe alemã a partir do ano que vem, que é a Audi. Poxa, ele é alemão, Schumacher, não sei o quê. Capaz dele pintar aí de novo, né? Não. Cara, não. Não, você acha que não? Ano que vem é Huckenberg e Bortoleto na Audi de novo. Eu acharia legal. Eu também acharia. Continuar, né? Eu acharia, um nome que agita o bastidor, né? Chama atenção. E eu acho que até, e não só por isso, ele foi campeão da Fórmula 2. Ele é bom?
Cara, ele foi campeão da Fórmula 2. Ou é ruim igual o Ralf Schumacher lá? Não, Ralf não Cara, ele é bom. Se ele é nível, esse stop aí, não sei ainda, entendeu? Agora, foi campeão da Fórmula 2, então ele tem um currículo bom. Ele andou na Haas, que era na época a pior equipe, e com um piloto tão inexperiente ou menos do que ele, que era o Mazepin. E depois, quando ele foi na Haas de novo com o Magnussen, que daí é bom você ter um piloto mais experiente até para você se comparar e evoluir em função disso. Só que no final do segundo ano dele, ele foi dispensado, isso já faz 2, 3 anos. Ele bateu muito naquele ano, Bateu muito, que é comum também para quem... O próprio Verstappen bateu muito no início da carreira dele também. Mas assim, eu acho que hoje muito pouco provável que ele volte a ter uma oportunidade.